Bom, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é Renato Alves, para quem não me conhece, eu sou gerente comercial da ResMed, da região Sudeste, e hoje nós temos aí o prazer de dividir esse webinar com o Dr. Geraldo Lorenzi, para falar um pouco de como nós podemos fazer o diagnóstico de apneia do sono durante essa fase de isolamento social, né? Então, aproveito desde já aí para agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao time da ResMed Brasil e ao time da ResMed Latam, que está presente aqui no nosso webinar, e dizer que para nós é um prazer mais uma vez estarmos aqui falando de um tema tão interessante, tão oportuno para o momento, né? Esse webinar, então, ele vai ser dividido em duas partes. O doutor Geraldo Lorenzi vai falar um pouco sobre algumas questões do ponto de vista clínico. Depois nós vamos abordar a segunda parte da forma operacional, de como que nós podemos, então, conduzir esse modelo de diagnóstico, né? E depois, no final, teremos a oportunidade para algumas perguntas, tá bom? Desde já, eu já peço a todos vocês que quem tiver perguntas, nós responderemos no final desse webinar, mas para registrar nessa opção Q&A, que fica aí ao lado do chat, né? Então, essa abazinha aqui, é só você ir lá digitar sua pergunta, que no final nós responderemos as perguntas de vocês. Bom, essa é a nossa agenda, então nós vamos falar um pouco sobre as definições de PSG, vamos falar do laboratório, do diagnóstico laboratorial versus domiciliar, abordaremos também sobre a questão do diagnóstico em si domiciliar, e aí depois nós vamos entrar nos modelos operacionais, tanto da parte da viabilidade como a parte de como que nós podemos conduzir esse modelo do diagnóstico domiciliar. Bom, então, antes de mais nada, agradecer novamente, Dr. Geraldo Lorenzi, pela sua presença, pelo seu convite. Nós e toda a ResMed está muito feliz com a sua participação. E para quem não conhece o Dr. Geraldo Lorenzi, ele é médico pneumologista, especialista em medicina do sono, tem pós-doutorado na área de medicina do sono pela Universidade de Toronto, livre docente pela Faculdade de Medicina da USP, diretor do Laboratório do Sono da disciplina de Pneumologia do INCOR, né, Faculdade de Medicina da USP, e atualmente diretor científico e sócio da Biologics. Ele veio para o nosso lado aqui também, um pouco o lado comercial, tá bom? Doutor, vou deixar contigo a palavra, fique à vontade e na sequência nós voltamos. Legal. Obrigado, viu, Renato? Obrigado pelo convite, obrigado aí, ResMed. Vocês estão me vendo, então? Está tudo certo? Perfeitamente, doutor. Legal. Então, vamos lá. Vamos fazer uma definição. Eu sei que a maior parte de vocês conhecem essas definições, mas a gente está fazendo isso só para organizar o nosso pensamento. Existem 4 formas definidas, segundo a Associação Americana de Medicina do Sono, para fazer diagnóstico de apneia do sono. A polissonografia tipo 1, que é aquela clássica, né, que você faz no laboratório, tem mais ou menos 16 canais, faz eletroencefalograma, eletrooculograma e a monitorização respiratória. É uma monitorização que, se cair algum canal durante a noite, tem um técnico lá olhando, tipicamente feito no hospital ou numa clínica. Depois surgiu, com a nova tecnologia, a polissonografia tipo 2, que é basicamente a mesma polissonografia feita no laboratório, mas que pode ser feita em casa, por exemplo, ou numa enfermaria, porque agora você tem um notebook, você tem uma facilidade para fazer o exame em uma situação menos monitorada. Então, o grande problema é que, se cair um canal durante a noite, provavelmente isso não vai ser recolocado. Com a pressão muito grande em função da alta prevalência de apneia do sono, surgiram os monitores portáteis que se dedicam à parte respiratória, que são os polígrafos, ou monitor portátil, ou home monitoring, que são o tipo 3. Então, você tem a monitorização única e exclusivamente da parte respiratória, 1 ou 2 cintas torácicas abdominais, fluxo aéreo, oxímetro, e com isso você faz o diagnóstico de apneia do sono. E em casa, tem a vantagem que o tipo 3 e o tipo 4 é ainda mais simplificado.
basicamente é um Holter de oximetria de alta resolução, e além da oximetria tem a frequência cardíaca, que naturalmente sai desse canal, e às vezes você tem algum outro canal, e toda essa classificação tem mudado recentemente à medida que novas tecnologias surgem. O próximo, por favor. Então, aqui a gente tem o exemplo, né, da polissonografia feita no laboratório, precisa de um técnico, eletroencefalo, maior custo e uma menor oferta de leitos. A domiciliar, você faz em casa, mais conforto, menor custo, maior disponibilidade, menor exposição à posição supina, que é um problema. E aí existe essa crítica, né, que pode diminuir um pouco o índice de apneia e hipopneia, porque o exame da polissonografia é o índice por hora de sono e a poligrafia é por hora de registro. Então, no limite, né, como a apneia só surge durante o sono, se a pessoa dormir muito mal, você pode eventualmente subestimar o índice de apneia e hipopneia. O próximo, por favor. Então, o que existe na literatura, eu peguei só alguns trabalhos, existe uma quantidade enorme de trabalhos validando a monitorização portátil para o diagnóstico de apneia do sono. Eu peguei esse trabalho aqui, um trabalho publicado numa revista de alto impacto, que é o American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, onde foram pegos 430 pacientes de 12 centros que foram acompanhados por 6 meses da coorte espanhola. Os espanhóis são muito bem organizados e têm feito trabalhos de ótima qualidade. Então, os pacientes que vinham para ser avaliados, eles eram randomizados. A metade foi para um serviço, foi para um método de polissonografia, e a outra metade foi para a poligrafia, depois com CPAP automático para acertar o nível de pressão do CPAP. O próximo, por favor. Aqui a gente tem o resultado principal. Tá? A principal, o desfecho principal era a melhora do Epworth, que é aquele primeiro lá, o Epworth, o ESS, nos 2 grupos caiu igualmente, e uma série de parâmetros que foram avaliados ao longo dos 6 meses melhoraram, quase todos, com exceção de um pequeno questionário de qualidade de vida. Os 2 grupos melhoraram de forma igual, a adesão ao CPAP foi idêntica e a diferença de custo foi muito grande. A diferença do custo, aqui em euros, né, a gente tem que transpor isso com cuidado para o Brasil, a diferença entre um tipo de monitorização e outro é o preço do tratamento. O preço do CPAP está embutido na melhoria que você tem em termos de fazer um diagnóstico simplificado em casa, onde o indivíduo pode dormir de lado. Você tem algumas imprecisões, mas elas são muito pequenas, e vários trabalhos, eu estou dando exemplo de um trabalho, mostrando que realmente no desfecho final eles são muito parecidos. O próximo, por favor. Então, foi convidado para escrever um editorial desse trabalho o professor Doug McVoy, e assim o título é bastante esclarecedor. O debate deveria ser encerrado. O debate deveria ser encerrado. Que os monitores portáteis eles têm uma performance muito boa, muito parecida com a polissonografia em pacientes com suspeita de apneia obstrutiva do sono. Ele é mais simples e mais barato. Então, segundo o professor Doug McVoy, publicado nessa revista de alto impacto na área de sono e de pneumologia, esse debate deveria ser encerrado. Eu estou dando exemplo de um trabalho publicado numa revista de alto impacto, mas eu poderia trazer aqui 10, 12, 15, 20 trabalhos comparando os dois, e não houve nenhum trabalho que mostrou alguma coisa diferente. O desempenho da poligrafia e da polissonografia é muito semelhante. O próximo, por favor.
Próximo slide, Mariana. Então, aí vem a outra dúvida, né? Se a gente viu que o tipo 3, apesar de que aqui no Brasil isso não está ainda muito bem regulamentado, ele funciona tão bem quanto o tipo 1, que é a polissonografia, será que o tipo 4, único e exclusivamente o monitor de oximetria de alta resolução, pode funcionar? Bom, aqui a gente tem 2 exemplos de trabalhos publicados no Instituto do Sono. São trabalhos muito inteligentes, onde eles pegaram estudos populacionais grandes e compararam a performance quando você olha a polissonografia completa ou quando você olha única e exclusivamente a oximetria daquele paciente. Por que as correlações são tão boas? Porque quando o indivíduo para de respirar ou quase para, quando ele tem apneia ou hipopneia, ele tem uma queda da saturação de oxigênio. E depois o oxigênio volta. Então, essas dessaturações, então, em vez de falar no IAH, que é o índice de apneia e hipopneia, agora eu estou falando no IDO, o índice de dessaturação. Se o oxigênio ficar baixo o tempo todo, isso não é apneia do sono. A apneia do sono, ela tem uma marca registrada, ela tem uma impressão digital, que é a saturação caindo e ela volta a subir. Existe uma enorme correlação entre o IAH e o IDO. Na realidade, quando eu estou fazendo um laudo de polissonografia e eu tenho dúvida se aquela é uma hipopneia, eu vou olhar lá em cima ou embaixo no oxigênio. Então, o oxigênio ajuda a gente, se ele cair e subir, a fazer diagnóstico de hipopneia. A apneia, todo mundo sabe que é quando para a respiração e tipicamente o oxigênio cai. Quando eu estou na dúvida numa hipopneia, eu olho a dessaturação. Então, esses autores do grupo do Instituto do Sono, Certo-FIC, mostraram que o desempenho, mesmo em estudos populacionais, não é de paciente de alto risco de ter apneia, o desempenho de um único canal da polissonografia é muito semelhante ao desempenho de todo aquele monte de canais que é a polissonografia. O próximo, por favor. Então, aqui a gente tem um exemplo de um trabalho publicado numa revista de alto impacto, um estudo multicêntrico randomizado em 700, um estudo australiano, onde os indivíduos iam para o laboratório do sono, eles tinham indicação de fazer polissonografia e eles faziam a polissonografia. É só que era apresentado para o médico que acompanhava ou a polissonografia completa, ou os canais equivalentes da poligrafia, ou única exclusivamente a oximetria da polissonografia, mostrando então o IDO. E eles foram ver qual que era o desempenho dessa situação, que ele estava simulando o tipo 1, o tipo 3 e o tipo 4. Próximo, por favor. E aí os resultados são muito parecidos, tá? As melhoras dos principais parâmetros são muito parecidos e a decisão de usar CPAP foi feita em função do que o médico tinha para aquele paciente. A única coisa que aconteceu é que a adesão, quem tinha única e exclusivamente o nível de oxigênio, foi um pouco menor. E o professor Doug McVoy sugere que os médicos estavam um pouco inseguros quando eles estavam avaliando única e exclusivamente um canal de oximetria. Ele sugere que isso seja simplesmente uma questão cultural, porque aqueles médicos tinham encaminhado esses pacientes para a polissonografia e ficaram em dúvida um pouco, mas o desempenho, em geral, foi muito parecido, utilizando um único canal, que é a oximetria, em relação à polissonografia completa. O próximo, por favor. E isso abre uma esperança muito grande, porque a gente está diante de um desafio tecnológico. É lógico que você não vai usar uma polissonografia completa para, única e exclusivamente, usar um único canal, que é o canal de oximetria. Mas a gente sabe, esses são dados da Academia Americana, que existe uma perda enorme, aqui eles estão avaliando em dólares, né? Uma perda enorme de dinheiro por falta de diagnóstico. Acredita-se que nos Estados Unidos, apesar do
grande quantidade de laboratórios do sono, mais de 80% dos pacientes seguem sem diagnóstico e sem suspeita diagnóstica, porque a prevalência da apneia do sono é absurda. Num estudo feito na cidade de São Paulo, pelo Instituto do Sono, ligado à Unifesp, a prevalência estimada de apneia do sono nos adultos de 20 a 80 anos em São Paulo foi de 33%. 1 a cada 3 adultos tem a síndrome da apneia, quer dizer, o exame alterado e sintomas associados. E existe uma perda muito grande. Nós precisamos simplificar o diagnóstico de apneia do sono. O caminho está aberto, já está bem estabelecido que a poligrafia funciona, e os dados mais recentes, eu mostrei dados bem recentes, que a oximetria de alta resolução é uma excelente alternativa. Eu gostaria de lembrar aos senhores que na Inglaterra, há muito tempo, se usa única e exclusivamente a oximetria para diagnóstico e manejo da apneia do sono. Então, isso não é novidade em alguns locais. O próximo, por favor. E eu tenho a honra de participar, então eu conheci o Tácito Almeida há 5 anos atrás, que é um engenheiro, ele fazia monitoramento de máquinas agrícolas, ele vendeu a empresa dele e a gente se conheceu e ele queria fazer monitoramento de pacientes. Falei, olha, vamos atacar um problema muito sério, que é a apneia do sono. Ele gostou da ideia, acabou me convidando para ser diretor científico da empresa, e eu acabei virando sócio da empresa, portanto, eu tenho um conflito de interesse óbvio nessa história, mas eu acredito nessa história há muito tempo. Então, o que o Tácito desenvolveu? Um oxímetro de alta resolução, que você coloca no dedo, ele se comunica com o celular, isso vai para a nuvem, é analisado na nuvem, e esses dados, então, dão um parâmetro que é o índice de dessaturação, que é o que se usa na Inglaterra com monitores muito mais complexos. O próximo, por favor. E a gente tem um exemplo aqui, do lado esquerdo, um indivíduo que tem um IDO de 1,9. Se você olhar o nível de oxigênio no sangue, que é a primeira linhazinha ali, que é a saturação de oxigênio, ela está estável ao longo da noite, ele não tem apneia do sono. Do lado direito, um indivíduo que tem um IDO de 36, então aquela mesma linha, esse serrilhado, que são essas dessaturações típicas de quem tem a apneia do sono. Esse monitor foi melhorando, ele tem também embarcado um actímetro que mede movimento, ele obviamente mede a frequência cardíaca, e agora já tem uma versão beta que mede ronco também. Então, basicamente, com o celular e com esse oxímetro, isso se transformou num polígrafo de vários canais, mas a gente nem precisa considerar isso, porque considerando-se único e exclusivamente a saturação de oxigênio e o IDO, a gente já tem resultados muito importantes. O próximo, por favor. Então, o Jorge Pinheiro, ele fez a tese dele, que está em andamento. Isso foi mostrado no Congresso Americano em 2018. Hoje o trabalho já foi submetido, já está na segunda revisão, onde a gente pegou mais de 300 pacientes que fizeram a polissonografia e fizeram o Biologix simultaneamente. E a gente tem aqui uma curva de dispersão do Blend Altman, e a gente mostrou que a dispersão que existe entre o IDO do Biologix e o IAH da polissonografia é muito parecido com a dispersão que existe da polissonografia, que pode ser analisada de duas formas. A Sociedade Americana do Sono, ela admite utilizar 3% de saturação ou 4% de saturação. Existe um debate muito grande quando você vê uma hipopneia, se você vai usar 3% ou 4%. A gente sabe que isso dá uma variabilidade, e a gente mostrou que a variabilidade entre a polissonografia, IH, portanto, e o IDO do Biologix, aqui o oxímetro chama Oxystar, é parecido com a variabilidade
de 2 métodos feitos pela Academia Americana do Sono, mostrando que a gente tem uma precisão muito grande. Agora, a doutora Rosa Hassan, que é uma neurologista, chefe do grupo de polissonografia do Laboratório de Sono da Psiquiatria do Hospital das Clínicas, está terminando um outro trabalho grande, onde a gente comparou a poligrafia e o Biologix, com mais de 600 pacientes, uma relação muito grande também. Então, a gente está mostrando, tanto dentro do laboratório como em casa, a oximetria tem uma performance muito boa. Próximo, por favor. Acho que esse é o último, né, Renato? Então, Exatamente, doutor. Então, só para concluir, independente dessa história de Covid, a gente tem toda uma linha de raciocínio, todo um construto científico, mostrando, primeiro, poligrafia já não é mais discussão no mundo. 2, na Inglaterra se usa oximetria há muito tempo para diagnóstico de apneia. 3, nos últimos 5 anos, nós trabalhamos com uma startup que validou o holter de oximetria da Biologix para diagnóstico de apneia do sono. E isso cai como uma luva nesse momento, onde a gente tem essa pandemia, infelizmente, né, do Covid, onde as pessoas estão com medo de sair de casa, e a gente pode fazer tranquilamente, você baixa um aplicativo, você recebe o oxímetro na sua casa, e tem um resultado que é um resultado validado, existe um médico, o Dr. Pedro Gente, que assina o laudo, e a gente está, então, evoluindo no sentido de fazer um diagnóstico simplificado da apneia do sono. Por quê? Porque a prevalência é muito alta e a gente precisa se concentrar em fazer mais diagnóstico, em fazer o tratamento adequado. Então, só para relembrar a diferença do que custou naquele estudo espanhol entre a polissonografia e a poligrafia com desempenhos muito semelhantes, a diferença de preço foi o valor do CPAP. Quer dizer, a gente precisa se concentrar no tratamento dos pacientes e a gente precisa integrar o resultado do exame com os sintomas, como fez aquele trabalho do professor Sérgio Tufik, mostrando que a oximetria funciona muito bem. Então, a gente abre um espaço enorme para novos modelos e agora eu acho que o Renato vai começar a trabalhar com essa história de como, então, na vida real, fazer isso acontecer. Exatamente, GG. Bom, primeiro, muito obrigado. É excelente a sua explanação em relação não só a Biologics no contexto clínico, mas também as evidências que o doutor vem mostrando, como você mesmo bem disse, né? Esse modelo na Inglaterra já é muito bem utilizado e já vem mostrando para nós que as clínicas do sono que já trabalham com esse modelo ao longo do tempo são as que menos estão sofrendo nesse momento, né? Então, novamente, a nossa discussão aqui não é somente dizer se o exame do tipo 3 ou tipo 4 ele é eficaz ou não, as evidências já mostram que sim, mas é tentar ajudar aquele clínico que de repente está com o seu laboratório de sono fechado e que não usava como prática clínica o exame domiciliar, começar a pensar, né? Novamente, nós não sabemos até que ponto, até quando essa pandemia ela vai permanecer, mas a gente também não pode ficar aguardando que ela passe para tomar alguma decisão. Então, muito do que nós pretendemos mostrar agora é como que a gente faz isso da forma operacional, né? Mas antes da gente começar, eu acho que é super importante, uma vez que a gente entendeu aí os conceitos de diagnóstico, seja por polissonografia tipo 1, 2, 3 e 4, focando um pouco no diagnóstico domiciliar, nós vamos lançar um quiz para vocês, e eu peço por gentileza que todos vocês respondam para a gente poder ter uma ideia de como que vocês hoje têm experiência no diagnóstico domiciliar. Então, se hoje você trabalha ou não trabalha, se você conhece ou não conhece, a nossa ideia é tentar entender qual que é a sua experiência, né, com o diagnóstico domiciliar. A gente vai deixar aí alguns segundos para vocês preencherem, e aí depois a gente vai ver como que foi o comportamento dos resultados. Perfeito.
Rê, vou deixar mais alguns segundinhos, porque ainda tem bastante gente respondendo, tá? Tá legal, muito bom. Mas para a gente poder também ter uma ideia do conhecimento, né, de como que hoje o tema diagnóstico domiciliar, ele é algo que de repente já é uma prática para muitos de vocês, ou se não é, uma ótima oportunidade, sejam bem-vindos, né, ao mundo do diagnóstico domiciliar, para que a gente possa aí trabalhar de uma certa forma com mais clareza. Bom, eu acho que já demos aqui o tempo, vamos ver como foram os resultados. Olha que interessante. Então, a enquete mostra que 63% de vocês já têm experiência com o tipo 3, ou apneia Linkier, e 30% de vocês estão divididos entre o tipo 2 e o tipo 4, com o próprio Biologics. Muito interessante. Mostra que exatamente, né, o que a gente vem falando ao longo desse tempo é uma realidade. Então, para você que está aí nos 12%, que não tem experiência nenhuma, talvez para você a mensagem seja um pouco nova, mas seja uma mensagem extremamente relevante, porque nós realizamos recentemente uma pesquisa com um grupo aqui no Brasil, com profissionais da saúde, onde nós fizemos alguns questionamentos em relação ao volume de atendimento atual. Então, nos 60 dias praticamente que nós estamos aí em fase de isolamento, como foi, né, o comportamento do seu volume de atendimento? Então, percebam que cerca de 44% respondeu que o volume caiu mais do que um quarto, e aqui 40% mais do que a metade. Então, quer dizer, se nós somarmos esses dois grupos, mais de 80% tiveram quase 50% do volume de pacientes não atendidos. E a maioria deles, se nós olharmos aqui nessa coluna, são médicos e fisioterapeutas. Então, quer dizer, nós sabemos que há 60 dias as clínicas do sono pararam de realizar exame do tipo 1, foram suspensos, e muitos tiveram impacto não só financeiro, como clínico, né, do ponto de vista de não realizar diagnóstico. Agora, se nós olharmos um pouco o que a Sociedade Brasileira do Sono, a própria Associação Brasileira do Sono hoje, coloca como boletim, como recomendação, é que o exame do tipo 1 vai permanecer suspenso por mais um tempo. Então, quer dizer, não é que o exame do tipo 1 vai deixar de existir. Agora, se você começa a pensar que o exame domiciliar, ele é possível de você realizar e hoje já, como o Dr. Geraldo já disse, tem evidências clínicas da sua eficácia, por que não fazer? Então, vamos começar a pensar um pouco mais que a própria hoje sociedade, não só brasileira, mas a própria Sociedade Americana do Sono, ela já recomenda que para esse perfil de paciente, você realize o exame domiciliar. E aí cabe ao clínico decidir se ele vai para um tipo 3 ou vai para um tipo 4, mas que você tenha a ideia de que uma vez que você tem esse paciente definido, que necessita fazer o diagnóstico, não aguardar que as clínicas do sono voltem a realizar do tipo 1. Vamos começar a fazer exame domiciliar com uma clareza. Então, se eu olhar, por exemplo, bom, legal, você deu os conceitos, eu já entendi, agora onde que eu me insiro? Eu sou médico, eu tenho meu laboratório de sono que está fechado, ou eu faço consultório e eu preciso de um estático. Como que eu consigo fazer? Bom, então do ponto de vista do fluxo do atendimento, nós podemos dividir então em 3 etapas, né? A primeira etapa é a busca do paciente para o diagnóstico. Então, antigamente, nós aguardávamos o paciente vir ao consultório e ser atendido por um especialista, fazíamos uma anamnese, e aí sim, olha, talvez você pode ter apneia ou não. Hoje não, hoje a gente já tem que ir até o paciente. Então, buscar algumas formas de ativar esse paciente através da própria teleconsulta. Então, hoje, a teleconsulta ela já se mostra uma realidade e eficaz para esse tipo, né, de atendimento. Então, você não precisa aguardar o laboratório do sono abrir ou as suas consultas presenciais voltarem. Você pode fazer isso de forma ativa. Então, entre em contato com o seu paciente. Será que o seu paciente que é obeso, aquele seu paciente que tem história de hipertensão, aquele seu paciente que tem história de doença cardiovascular, será que ele está bem agora? Será que ele está dormindo bem? A gente está diante de uma pandemia. Dormir bem hoje é um conceito muito difícil da gente começar, da gente dar um diagnóstico. Agora, pensa naquele paciente que tem um alto risco.
Então, se você tem esse perfil de paciente, você já entende que você pode realizar esse tipo de consulta, então faça uma teleconsulta. Em segundo ponto, veja se ele, de acordo com o que você analisar, pode se enquadrar, seja no exame do tipo 3 ou do tipo 4. Então, você que vai eleger. Então, de forma simples, o paciente vai para o diagnóstico simplificado, você tem um laudo, como o próprio Dr. Geraldo disse, é de forma remota, então é um laudo que ele é completo, é um laudo que ele é muito fácil de você ter acesso em pouco tempo, e depois você até pode partir direto para o tratamento desse paciente. Então, quando você enxerga como que eu me insiro nesse modelo, bom, você tem o modelo primeiro de teleconsulta, onde você já tem um ganho. O segundo ponto, definir o que esse paciente tem indicação, vai para o exame, seja o tipo 3 ou o tipo 4. E depois você já começa a acompanhar esse paciente. Isso de forma remota, né? Como nós dissemos, nós estamos nos reinventando. Então, de repente, esse é o momento de você começar a enxergar esse cenário como uma realidade. Talvez isso vá permanecer, e a gente acredita que sim, daqui para frente. Mas se você não começou ainda, ainda dá tempo. Vamos lá que a gente consegue te ajudar e a gente consegue te orientar nesse sentido. Então, como que seria esse trabalho com a equipe multidisciplinar e a logística de funcionamento das coisas? Bom, primeira coisa, sempre vai ser a conduta clínica. Então, o médico, através da teleconsulta, ele vai solicitar qual tipo de exame esse paciente vai fazer. A partir daí, hoje você já tem cenários que se mostram eficazes no próprio sistema de drive-thru, você tem a possibilidade de entregar esse equipamento para o paciente. Nós já falamos em webinars anteriores quais são os cuidados que você deve ter nessa fase de pandemia para a transmissão de higiene com o envio e retirada do equipamento, mas se você não teve a oportunidade, entra no nosso canal do YouTube, ResMed Latam, lá tem os nossos webinars que nós falamos um pouco sobre isso, e também você tem o seu parceiro comercial. Então, às vezes, você médico está aí no consultório e você tem uma empresa parceira que você acaba trabalhando em parceria com a indicação do CEPAP. De repente, esse próprio parceiro pode ter ali uma possibilidade do paciente ir até lá e retirar o equipamento. Então, você tem 3 formas básicas de como enviar esse equipamento para esse paciente. E depois, a própria limpeza pode ser feita pelo próprio responsável, pelo auxiliar, por esse parceiro comercial. O download, no caso, se você faz o tipo 3 para a nuvem, tem que ser feito por um computador. No caso do próprio Biologics, uma vez que é feita a devolução, esse laudo ele já é automaticamente enviado. A interpretação do laudo também é feita através de um profissional especializado. E aí você já parte do seguinte princípio. Bom, em uma etapa simples, você mandou e recebeu o equipamento, você tem um diagnóstico de uma forma muito mais simples e muito mais rápida, trabalhando sempre com a equipe multidisciplinar, né? Então, é um modelo que, de repente, na sua região, seja mais fácil você enviar direto para a casa do paciente e receber esse equipamento. Talvez você tenha um parceiro comercial que possa fazer esse trabalho para você. Então, aqui, novamente, não é um modelo fechado. A ideia do projeto, desse modelo, é que você veja de que forma que você se enquadra e como que nós podemos ajudá-lo na prática a fazer essa operação, né? Do ponto de vista de titulação e telemonitoramento, todos vocês sabem que os equipamentos da ResMed, ele tem o chip integrado, então eu não preciso mais trabalhar com o cartão de memória. O cartão de memória já é algo que é passado. Para nós, hoje, aquele paciente que está utilizando um equipamento, por exemplo, da linha Sense ou da linha Curve, que tem o chip de memória, automaticamente no dia seguinte o paciente acorda, o chip manda a informação para a nuvem e o clínico tem esse painel de informação que mostra para ele como que está a evolução do paciente. Então, se eu percebo que esse paciente está tendo um vazamento alto, eu vou trabalhar junto com o parceiro comercial ou direto com o paciente, pode ser um problema de ajuste de máscara. Se esse paciente ainda está tendo um IH residual, talvez a titulação que eu fiz não ainda precisa fazer um microajuste. Eu mudo o parâmetro remoto do equipamento do paciente sem que ele precise retornar. Então, a ideia é que você use essa ferramenta como critério clínico e, ao mesmo tempo, um critério comercial. Então, de repente, agora você tem pacientes que estão usando o CEPAP que você faz 60 dias que não vê. Então, você entrando no AirView, lá você consegue ter esse painel e aqui você pode chamar esse paciente para uma teleconsulta. Bom, deixa eu ver, esse paciente aqui não está muito bem. Deixa eu ligar para ele
e eu vou fazer uma teleconsulta com ele para ver o que está acontecendo, né? Então, veja que o que nós estamos propondo é uma viabilidade de negócio. Então, você tem 4 oportunidades, né, que a gente costuma dizer que é um pacote, onde você recebe pela teleconsulta, você recebe pelo diagnóstico domiciliar, você faz a titulação remota, em muitos casos você também pode usar esse modo de oximetria junto, e você depois acompanha esse paciente. Então, se nós pudéssemos pensar em uma mensagem final para passar, primeiro, considere sempre a teleconsulta como uma nova estratégia de atendimento diagnóstico. Então, como nós dissemos, essa pandemia ainda não tem prazo, nós não sabemos por quanto tempo isso vai existir, e hoje a teleconsulta já se mostra eficaz. Então, hoje o fato de você ter um clínico disponível, que você pode ligar até por vídeo, ele vai poder te ajudar e vai te orientar. Segundo ponto, não deixe de realizar o diagnóstico simplificado. Não, aqui nós, novamente, não estamos dizendo que o exame do tipo 1 ele vai deixar de existir. Pelo contrário, aquelas clínicas que já trabalhavam com diagnóstico domiciliar são as que menos estão enfrentando problemas financeiros, obviamente, nesse momento. Por quê? Porque o exame do tipo 3 e tipo 4, eles começaram a ser uma saída inicialmente, mas vai se tornar uma realidade em muitos lugares, né? O paciente ele não quer sair de casa, o paciente ele não se sente seguro, então receber o equipamento em casa com uma alta qualidade, seja do ponto de vista clínico quanto de funcionamento da máquina, é muito mais seguro para o paciente, né? Trabalhar com equipe multidisciplinar, então se você ainda não trabalha com parceiro comercial, seja uma revenda, seja um fisioterapeuta especialista em cardiorrespiratório e sono, seja um enfermeiro, um fono, alguém que esteja nesse segmento, comece a abrir um pouco o leque, comece a pensar, bom, de repente, eu acho que eu tenho um colega que ele é geriatra, que ele pode ter pacientes com perfil de apneia, só que ele não está perguntando como é que o paciente dorme. Será que não vale a pena eu conversar com ele? Pode ser que lá ele tenha pacientes que passem no consultório que ele não está vendo o sono e talvez eu possa ajudar. Então pense nesses modelos de parceria com outros colegas. E é claro, o principal, os resultados vão nos dar um aumento da capacidade diagnóstica. Então, como o próprio Dr. Geraldo Lorenzi disse, nós estamos aí com uma prevalência altíssima e ainda mais com clínicas fechadas, então precisamos fazer diagnóstico sim nesses pacientes, então precisamos iniciar esse modelo do diagnóstico domiciliar, reduzir os riscos dos pacientes que não estão sendo tratados. Então, existem muitos pacientes aí com apneia que não foram diagnosticados. Aqui nós mostramos os índices de pacientes que têm diagnóstico. Quantos mais existem sem diagnóstico? Então, o índice é muito grande. E, obviamente, você ter como modelo de negócio, se antes não era uma prática para você ter aí uma forma de fazer exame domiciliar, comece a pensar e comece a fazer, tá? Essa é uma grande oportunidade. Infelizmente, essa pandemia nos fez repensar e nos fez mudar paradigmas, mas do ponto de vista clínico é um equipamento, é um formato de negócio que ele é real e pode ser feito nesse momento, tá? Então, basicamente, de mensagem final que nós gostaríamos de passar eram essas. Deixo aqui os contatos de todo o time da ResMed para assuntos comerciais e para assuntos clínicos. Então, se você se identificou e quer saber mais, olha, onde que eu compro equipamento, como é que eu faço para acessar a Biologics, o time da Biologics está aqui presente também. Eu depois vou pedir a gentileza de quem tiver interesse, seja para adquirir Biologics, seja para adquirir a Pinalink Air, seja para saber mais informações sobre o que a gente está falando aqui, entre em contato com cada representante comercial da região e nós vamos encaminhar as solicitações para vocês e tentar responder. Novamente, volto a dizer, caso você tenha alguma dúvida sobre qualquer linha de produtos da ResMed, nós temos o ResMed Catalog, que você pode baixar no aplicativo, seja pela App Store ou seja pelo Google Play. É um aplicativo que foi de forma muito bem feita pelo nosso time clínico, que existem várias informações relevantes. Os nossos webinars são atualizados recentemente, então todo o material clínico de divulgação tem lá. E como eu falei, o nosso canal ResMed Latam no YouTube. Lá, para quem ainda não teve a oportunidade ou se perdeu algum dos nossos webinars, estão lá, vocês podem acessar e vocês podem assistir, tá bom? Então, antes de passar para as perguntas, novamente agradecer
a todos os presentes aqui. É um grande prazer poder falar junto com o Dr. Geraldo Lorenzi, que eu conheço e respeito há anos. É uma oportunidade que eu sou muito grato à ResMed e a todos pelo convite. E também agradecer a todos os profissionais da saúde que estão aí na linha de frente, combatendo essa doença, essa pandemia, que nós temos fé e esperança que vai passar e que nós poderemos aí voltar à normalidade. Então, nós agora vamos abrir para as perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas que nós temos, doutor Geraldo. Eu vou pedir para a Mari abrir o áudio do doutor. Então, vamos lá. A primeira pergunta da Leide. Gostaria de saber se essa aula será disponibilizada para os participantes depois. Leide, sim, nós estamos gravando essa aula, nós acreditamos, se o áudio ficar bom, nós vamos depois disponibilizar sim, lá no nosso canal da ResMed Latam, vai ser possível você ter o acesso. Para o doutor Geraldo Lorenzi. Doutor, casos com predomínio de hipopneias e pouca dessaturação, como seria o valor do tipo 4? Eu acho que foi Ana Carla, não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, mas... Perfeito. Não, eu acho que a Ana está fazendo uma pergunta que é pertinente, e sempre se fala isso, né? Um paciente que é magro, por exemplo, ele não desatura muito, será que a gente vai perder muitos pacientes? A gente não tem uma resposta clara para isso. O que eu posso te dizer, Carla, é o seguinte: eu estou aqui na minha frente, você não está vendo, um trabalho que está escrito assim: On the Rise and Fall of the Apnea-Hypopnea Index, assinado por vários autores, inclusive o professor Walter McNicholas, que é de Dublin, e que já foi presidente da Sociedade Europeia de Pneumologia. Eles estão questionando, na realidade, o IAH. Existem alguns trabalhos mostrando que, quando você acompanha esses pacientes por muito tempo, o principal parâmetro que prediz mortalidade são parâmetros ligados à oximetria, é o oxygen burden, quer dizer, quanto que fica o oxigênio caindo durante a noite. O IAH e essa fragmentação do sono, você está caminhando para uma situação mais parecida com a síndrome de resistência de vias aéreas. São quadros mais leves. Eu acho que você tem que decidir isso diante do teu paciente. O exame sozinho não vai resolver. Precisa saber quais os sintomas que ele tem, e a gente está entrando numa área nebulosa, mas sem dúvida alguma a tua pergunta é pertinente e a gente não tem uma resposta clara para isso. No geral, a correlação entre o IAH e o IDO, no nosso trabalho e em vários outros, foi de 0,94, uma correlação muito alta. E tem se discutido um pouco qual é o verdadeiro significado dessas hipopneias sem dessaturação. Mas essa dúvida está em aberto, com certeza. Perfeito, doutor. A Sabrina Lasky, eu acho que assim pronuncia o nome, me perdoe, Sabrina, se não for, ela está perguntando sobre a indicação, doutor, do tipo 3 e tipo 4, se existe um perfil específico desse paciente. Não existe nenhuma. Na realidade, a maior parte dos trabalhos foi feito em pacientes consecutivos com suspeita de apneia do sono. Então, não existe uma clareza muito grande. No trabalho nosso de validação, nós excluímos pacientes que recebiam oxigênio, pacientes com insuficiência cardíaca, a gente não tinha paciente com doença neuromuscular. Então, existe um caminho muito grande ainda a ser explorado e, como o Renato falou, de forma alguma a gente imagina que o tipo 4 vá substituir a polissonografia, da mesma forma que o tipo 3 não substitui a polissonografia. A gente está falando de um grupo de pacientes com alto risco de ter apneia obstrutiva do sono. Perfeito, doutor. O Flávio Vital aqui está perguntando,
Bom, o exame do tipo 3 e 4 já é uma realidade nos Estados Unidos e Europa, correto? Teria um percentual de exames realizados do tipo 1 e 2, do tipo 1, dos 2 e 4, representando essa tendência? Não sei se eu entendi muito bem, mas eu acho que ele está querendo saber se existe aí um percentual de exames relacionados ao tipo 1, 3 e 4 sobre essa tendência. Eu acho que é isso, Flávio. Me perdoe se eu não soube entender a sua pergunta. Eu acho que de maneira geral o que o Flávio Vital quer saber, GG, é se você tem alguma ideia do decréscimo do número de exames do tipo 1 e o aumento do tipo dos exames tipo 3 e 4 nos Estados Unidos e na Europa. Se essa tendência ela é vista em gráfico. Nos Estados Unidos existe um movimento muito grande para sair do tipo 1 para o tipo 3. É muito grande esse movimento e ele depende muito de nichos, de locais. Existem locais em Stanford, por exemplo, ainda se faz muita polissonografia tipo 1. Aí você se desloca para outros locais. Existem, por exemplo, hospitais que trabalham com VA, que é o Veterans, que praticamente só usam o tipo 3. Então vai variar muito de local para local como que isso está sendo incorporado, mas na média existe um deslocamento enorme do tipo 1 para o tipo 3. Nos Estados Unidos, até onde eu saiba, o tipo 4 é pouco utilizado. O modelo de negócio deles lá é tipo 1 e tipo 3, na maior parte das vezes. Na Europa, teve até um comentário de um colega, que certamente é português, dizendo que na Inglaterra, na realidade, eles voltaram para o tipo 3, para o Apnea Link. O que eu saiba da Inglaterra é que, de fato, eles usam o Apnea Link, mas em muitos locais eles simplesmente dão um laudo automático e esse laudo automático é baseado principalmente em oximetria. Eu tenho a experiência de ter trabalhado no estudo SAVE, que foi o maior estudo randomizado feito no mundo até hoje, que vocês conhecem, que foi publicado no New England. O Brasil foi o segundo país que mais recrutou pacientes, a gente só perdeu para a China. A China recrutou muito mais pacientes, o Brasil começou muito depois, e o Doug McBoy, ele usava o Apnea Link, mas basicamente ele usava a oximetria. Ele falava, eu não tenho tempo de analisar todos esses laudos. Agora, a cinta ajudava ele, isso é real, a distinguir, mas eram pacientes com coronariopatia ou com AVC, numa dúvida se existisse apneia central. Então, de fato, esse é um calcanhar de Aquiles, porque a oximetria não vai distinguir a apneia central da apneia obstrutiva. A gente sabe que na vida real a apneia central é rara, não sei, em alguns grupos de pacientes, e a gente tem, eu acho que a gente vai ter que mudar o modelo de abordar esses pacientes, porque na realidade você pode, por exemplo, colocar esse paciente num CPAP automático, se ele não se adaptar, se ele continuar tendo eventos, aí sim você traz ele de volta para o laboratório, faz uma polissonografia completa, ou num paciente que tem insuficiência cardíaca, que você já tem a suspeita de uma apneia central. O exame não termina a avaliação do paciente, esse é o começo. E o fato de você ter um oxímetro simples, você pode fazer vários exames ao longo do tempo. E isso é um conceito que a gente não está acostumado a utilizar, porque a polissonografia clássica ela é tão complicada que naquela noite, em geral, você decide o destino dele, para que lado ele vai. A gente tem exemplos de um paciente, por exemplo, que isso seria impossível em outra situação. Ele tinha nitidamente uma apneia obstrutiva do sono grave. Ele fez o Biologix e o índice dele era de 60. Ali você não precisaria nem fazer exame nenhum, porque ele tinha apneia grave. Ele não acreditava. Bom, fica com o oxímetro. Ele fez uma vez, ele fez uma segunda, ele fez uma terceira, ele fez uma quarta, ele fez uma quinta vez. Aí ele se convenceu, ele falou, não é possível, toda noite dá um caso grave. A mulher falava, não, você ronca muito, você para de respirar.
Quer dizer, você pode usar outras estratégias, porque agora você não está dependendo de um único exame daquela noite. Você está na dúvida se aquele paciente, olha, ele desatura um pouco. Bom, vamos repetir o exame e obviamente, a gente não está falando de forma alguma que a gente vai substituir todas essas outras ferramentas que a gente tem. Você com uma cinta, se você está mais tranquilo para ver se o indivíduo tem apneia central, uma polissonografia completa, lembrar que existem 80 diagnósticos diferenciais em medicina do sono. A gente está falando de um problema aqui, que é a apneia obstrutiva do sono. A gente tem que estar com a mente aberta, inclusive porque tem muita coisa não respondida. E muita coisa que a gente acreditava que era totalmente real, como é o índice de apneia e hipopneia, que está agora, em 2019, 2020, sendo questionado. 14 de fevereiro de 2020, um artigo de revisão aqui que está na minha tela, publicado no Journal Sleep Research, vários pesquisadores começando a questionar o índice de apneia e hipopneia. Então, às vezes a gente vai ter que se reinventar, do mesmo jeito que a gente teve que se reinventar, ou está tentando se reinventar com essa pandemia, a gente talvez tenha que se reinventar com os conceitos que a gente tem classicamente embutidos na nossa cabeça. Exatamente, doutor. O doutor disse tudo. Acho que duas coisas importantes, né? Que a clínica ela é sempre soberana, palavras sábias aí da nossa gerente clínica, Cláudia Albertini, e o que o doutor disse, né? O diagnóstico não é o fim, é o começo, né? Então, e aí? O paciente está com o diagnóstico, o que nós vamos fazer? Temos que tratar. Então, de que forma que nós vamos tratar? Já existem até alguns comentários de pacientes preocupados com o tratamento, e o fato de saber que estão sendo telemonitorados permitem a eles estar mais tranquilos, porque sabe que alguém está trabalhando em prol dele, está monitorando a noite de sono. Então, de verdade, o nosso trabalho ele vai desde você despertar o interesse do paciente, dizer, no caso, clinicamente, com diagnóstico, o paciente tem apneia, e depois tratar e acompanhar esse paciente, né? Doutor, tem uma pergunta super interessante aqui, da Lia Bezerra, que ela fala o seguinte: queria perguntar ao GG se já há validação do Biologics em pacientes com arritmia cardíaca e se ele acha que isso pode interferir na capacidade de detecção correta da oximetria. Oi, Lia, tudo bem? A resposta curta é não. A gente não tem nenhum trabalho. Nós vamos começar agora um trabalho no INCOR com pacientes com marca-passo, que certamente terão muita arritmia. Mas se você olhar o teu oxímetro da polissonografia, e tem muito paciente com fibrilação atrial, com outras arritmias, no geral, o oxímetro tem um bom desempenho. Eu não acredito que vai ter grande problema. Eu sei que existem alguns tipos de monitores que tentam, através da pletismografia, adivinhar a fase do sono, ter uma correlação, e aí, nesses casos, as arritmias atrapalham muito. Eu acho que para a oximetria clássica, que é um método super estabelecido, a oximetria já existe há mais de 30 anos. O que é a oximetria de alta resolução? Bom, em primeiro lugar, o Biologic tem uma solução diferente, que eu não conheço nenhum outro aparelho, que ele tem embarcado um actímetro, ele mede movimento. Então, a gente é muito eficaz em tirar ruído e artefato de movimento. E o alta resolução é definido pela capacidade de você ver as oscilações. Porque se você tem um oxímetro que tem uma média móvel muito longa, quer dizer, aquele valor representa uma média de muitos pontos, que a tendência é de dampear as oscilações. As oscilações elas ficam mais achatadas. Então, você tem menos sensibilidade para ver oscilações. Isso que seria a definição de um oxímetro de alta resolução, que tipicamente nos oxímetros dos laboratórios do sono, eles já estão embarcados, né? Exatamente. Doutor, tem uma pergunta aqui que foi feita no chat, mas eu acho interessante, pela Raquel Irata. Nossa, Raquel, saudade de você, quanto tempo que eu não te vejo. Ela está perguntando o seguinte: se existe algum cuidado especial ao utilizar a ferramenta, seja do tipo 3 ou tipo 4,
em pacientes com comorbidades graves, especialmente naqueles pacientes com doenças pulmonares, para o diagnóstico de apneia do sono? Essa é uma excelente pergunta, Raquel. Não existe uma resposta fácil para isso aí. Eu sei que a doutora Lia Bittencourt fez um estudo onde ela fez polissonografia completa e poligrafia em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica e não encontrou um bom resultado. Ela teve muitos problemas, perda do sinal. Isso não está totalmente claro. Na realidade, a Academia Americana ela fala que em pacientes com comorbidades graves, e DPOC certamente é uma delas, está recebendo oxigênio, talvez o desempenho realmente não seja adequado. Isso precisa ser testado. Eu sei que a Raquel está estudando lá na universidade pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu acho que é um bom tema aí para ser aprofundado. Eu acho que a literatura está longe de estar clara a respeito disso e coloca 2 ou 3 pontos de interrogação nesse tipo de paciente. Perfeito, doutor. Obrigado. Bom, nós já estamos aí quase avançando, quase chegando no tempo. Nós temos tempo para mais uma pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui, doutor. E tinha uma legal que eu não sei responder, Renato, que é a história assim, se o paciente está com Covid, essa história da contaminação. Eu sei que vocês já andaram estudando isso. Naqueles pacientes que já realizaram tratamento e se infectaram com Covid, quais devem ser as recomendações, o uso do aparelho, que pode gerar aerosóis. Eu não tenho uma resposta clara. Eu não sei se vocês da ResMed já estudaram isso. Então, nós já tivemos uma discussão recente sobre a questão do paciente que usa CPAP, se deve ou não deve abandonar o tratamento, né? Assim, não existe ainda nenhuma relação, nada publicado desse perfil de paciente em relação à COVID, mas o que se tem que ter são alguns cuidados, porque a gente sabe que o CPAP, ele faz, né, a eliminação de aerossóis pela válvula da máscara. Então, a nossa recomendação é, primeiro, isolar esse paciente, colocar, se possível, um filtro, né, na saída ali do CPAP do paciente, que seja um filtro bacteriológico, e também trocar a máscara dele, que é aquela máscara ventilada, por uma máscara não ventilada, para reduzir ainda mais aí o risco de contaminação. Mas a recomendação é para o paciente continuar assim, usando o CPAP, né, e não abandonar o tratamento. Agora, do ponto de vista do diagnóstico, independente desse paciente ter o risco ou não, a gente tem que tomar todas as devidas precauções, né? Então, tanto do envio do equipamento, nós falamos no webinar passado, quando você manda um equipamento para o paciente bem higienizado, que de repente você mande dentro de uma caixa acrílica que fique fácil para você poder fazer a descontaminação. No caso do paciente que está utilizando a apneia Lincare para diagnóstico, descartar a cânula na própria casa do paciente, então não retorna aquela cânula, da mesma forma que ele recebeu na caixa, ele coloca novamente lá. A higienização do equipamento pode ser feita simplesmente com álcool 70 na parte da superfície. A cinta a gente recomenda lavar a cada exame. Então, se aquele médico, por exemplo, tem uma cinta só, a recomendação é para que tenha pelo menos 1 ou 2 a mais para poder mandar para o outro paciente, não esperar tanto tempo de um exame para o outro, né? Então, são as recomendações básicas mesmo. E tem lá no webinar, lá no nosso canal da ResMed Latam, quem tiver mais informações, quiser mais informações a respeito, tem lá todo o passo a passo que nós abordamos. Eu acho, doutor, que tem tempo mais para uma pergunta, e aí, já abusando um pouco da sua boa vontade aí, nos dar o seu tempo, deixa eu ver aqui, eu tinha visto uma pergunta super interessante. Estão pedindo, doutor, a Ana Paula Pedro, se o doutor depois pode disponibilizar o artigo que o doutor citou. Com certeza. Ele está na minha mão aqui. Eu vou mandar para você já, viu, Renato? Super interessante. Perfeito. É uma revisão, então tem bastante
Assim, o que é legal é isso, né? A gente não tem uma história terminada. A gente está se reinventando e está sempre perguntando, sempre questionando. Se alguém fala, depois do Covid, eu acho que é o seguinte: se alguém fala que tem resposta para tudo, ou está mentindo ou está totalmente iludido. Com o Covid, exatamente, a gente aprende a cada dia uma coisa nova, né? E não é limite na nossa área, né? É verdade. A gente tem visto que é um dia por vez, né? Mas o que fica, então, de mensagem é que nós não podemos ficar parados, né? Uma vez que nós temos a ciência de como que nós podemos diagnosticar esse paciente com todos os cuidados, nós temos que fazer da mesma forma o tratamento, né? Não tem que esperar uma pandemia passar para o paciente começar a fazer o tratamento de apneia de sono. Ele vai, cada dia que passa, ficando pior. Então, tem que fazer de forma preventiva, com todos os cuidados, como a gente já bem comentou, mas tem que fazer. Não dá para a gente aguardar isso passar, né? Nós precisamos nos reinventar a cada dia, né? Essa é a verdade. Então, eu vou pedir desculpas aqui a todas as pessoas que mandaram as perguntas. Nós temos muitas perguntas aqui que não serão possíveis serem respondidas, mas depois o que eu vou pedir para que essas pessoas, caso possam fazer o contato conosco, para que nós possamos responder a todas, disponibilizar depois a aula para vocês. E, novamente, agradecer a todas as pessoas presentes, Dr. Geraldo Lorenzi e todo o time da Biologics aqui que estão presentes. Muito obrigado pela essa oportunidade, pela parceria de tantos anos que nós temos, de mostrar para tanto aos clínicos quanto aos parceiros que estão aqui nos ouvindo, da importância do momento de nos reinventarmos, né? De trazer esse tema diagnóstico domiciliar para a nossa realidade. Se antes era uma opção, hoje é a nossa principal alternativa, né? E fazer com que isso se torne uma tendência, uma realidade dentro da rotina de cada um. Então, a gente espera que, de verdade, as pessoas tenham entendido a mensagem. Quem não entendeu, estamos à disposição de vocês para responder aí as perguntas, e ao time da ResMed também, que sempre está engajado e sempre procurando formas aí de nos atualizar e manter todos na mesma página, tá bom, doutor? Muito obrigado novamente pelo tempo, doutor. Se o doutor quiser, tem aí alguns minutinhos. Legal, muito obrigado. Eu só vou tentar responder uma pergunta que eu vi aqui, da história do roubo do aparelho. Olha, a gente não tem nenhum caso, é incrível. A gente fez uma validação com mais de 600 pacientes no SUS, que além da poligrafia, eles não tinham muitas vezes celular, a gente deu um celular para eles, porque normalmente o Biologics você baixa o aplicativo. A gente não perdeu um único celular. A gente tem uma experiência muito boa no SUS e também no privado. O que acontece muitas vezes é que eles demoram para devolver o aparelho. Isso é um transtorno muito grande, porque você interrompe o fluxo de pacientes. Então, agradecer, né, a ResMed, agradecer aí a Biologics, que eu faço parte, mas de alguma forma é muito legal trabalhar com esses novos conceitos. A gente sempre está aprendendo. Todas as perguntas que eu vi aqui foram incríveis. Dá para ver que é gente, eu conheço várias, são pessoas que estão trabalhando na área, e muitas perguntas a gente de fato não tem resposta, e isso é legal, porque a gente está sempre atrás de novos conceitos, e não acreditem em ninguém, e nem na gente também. Vocês têm que ir lá, dar uma olhada, ver como é que funciona, que quem ensina para a gente são os pacientes, não é o exame, é o paciente que ensina para a gente o que a gente deve fazer. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas a gente nunca desiste e sempre está tentando melhorar. Exato, doutor. Só para finalizar, desculpa, Rê, tem mais algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, depois a gente vai tomar nota delas e a gente divulga algumas devolvidas para a Biologics, a gente manda para eles respondem e a gente divulga para todos por e-mail, para todos terem as respostas, tá bom? Perfeito, Mari, super obrigado aí pelo suporte também, a todo o time aí que eu estou vendo que está presente. GG, de verdade, só
meus sinceros agradecimentos. Obrigado aí por toda a sua atenção, sua parceria, pelo trabalho desenvolvido ao longo desses anos aí, tanto na parte clínica e agora do nosso lado também, parte comercial, né? Como gestor clínico e diretor aí de uma excelente companhia. E o que a gente espera, né? Que a mensagem chegue até as pessoas, seja replicada, que o diagnóstico seja uma realidade. O monitoramento remoto nos pacientes já é algo que já acontece, a gente tem visto. Temos mais de 80 mil pacientes hoje conectados na nuvem, que estão sendo monitorados por médicos, fisioterapeutas e estão em tratamento. E o que a gente espera é que nós tenhamos a possibilidade de aumentar a capacidade diagnóstica de tantas pessoas ainda que precisam aí do diagnóstico, tá bom? Então, de verdade, muito obrigado novamente e espero em breve revê-lo. Tchau. Tchau, tchau, doutor. Obrigado, Legal. pessoal. Até mais. Um beijão para todo mundo aí. Igualmente, doutor. Muito obrigado. Até logo.